Reunião importantíssima vai acontecer na noite de hoje no Parque São Jorge, a sede social do Corinthians. A atacante Memphis chegou à sua sexta lesão nessa temporada de 2025 e entramos na reta final da campanha do Arena, que tinha como objetivo arrecadar 700 milhões de reais para quitar a dívida do Timão com a Caixa pela construção da Neoquímica Arena. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre os últimos dias da campanha do Arena, que tinha como objetivo arrecadar 700 milhões de reais para a quitação da dívida que o Corinthians tem com a Caixa pela construção da Neoquímica Arena. A partir de hoje entraremos na reta final da campanha do Arena, campanha que começou no ano passado. A ideia inicial era uma campanha com duração de 6 meses, mas acabou sendo prorrogada e durou um ano. Campanha que tinha como objetivo arrecadar 700 milhões de reais para quitar a dívida que o Corinthians tem pela construção da Neoquímica Arena, e os valores nesse momento ultrapassaram 41 milhões de reais, pouco mais de 5% do objetivo total, mesmo com os valores tendo ficado longe do objetivo. Absolutamente que a campanha é considerada uma campanha histórica, pelos momentos que o Corinthians teve, falando momentos péssimos politicamente falando. Mesmo assim a Fiel não deixou de colaborar, mesmo assim a Fiel não deixou de ajudar e fez sim essa campanha uma campanha histórica. Hoje, dia 24, foi lançado um novo certificado, o último certificado, e teremos ainda hoje dia 24, amanhã dia 25 e a quarta-feira dia 26, que será o último dia da campanha. Então, de repente, quem ainda não doou, poderá ainda fazer a sua doação no www.doiarenacorinthians.com.br. Cuidado com os sites falsos. Quem não tem condições, quem não tiver condições financeiras de ajudar, poderá colaborar com o compartilhamento, espalhando o máximo possível. Então, entramos hoje na reta final da campanha do Arena. A minha opinião quanto à campanha do Arena é a seguinte: campanha que ficou popularmente conhecida entre nós torcedores como a vaquinha para quitar a Neoquímica Arena. Absolutamente que os valores acabaram ficando bem distantes dos valores, dos objetivos finais, que eram os 700 milhões para quitar totalmente a dívida que o Corinthians tem pela construção da Arena. Mas absolutamente que foi uma campanha muito importante, uma campanha que entra para a história. Pouco mais de 41 milhões de reais arrecadados. Estamos falando de vários boletos que foram pagos, e mesmo com o Corinthians em crise política, muitos escândalos, Ministério Público em cima do clube, mesmo assim a Fiel, de uma certa forma, encontrou uma maneira de colaborar. Então entraremos nos 3 últimos dias da campanha. Vamos ver como serão esses 3 últimos dias. Como eu disse, um novo certificado foi lançado hoje, então, para tentar dar uma aquecida nesses 3 últimos dias. Então, quem ainda não doou e tiver condições de doar, volto a dizer, é o www.doiarenacorinthians.com.br. Tomem o máximo cuidado possível com os sites falsos, e quem não tiver condições de colaborar financeiramente falando, poderá ajudar na divulgação compartilhando. Enfim, então, os 3 últimos dias da campanha, volto a dizer, valores longe do objetivo, mas absolutamente que é uma campanha que entrou para a história do Timão, demonstrando a força da Fiel. E agora vamos falar sobre o atacante Memphis, que chegou à sua 6ª lesão nessa temporada 2025, somando 73 dias afastado pelo Timão. A entorse
no joelho sofrida no clássico contra o São Paulo tirou o Memphis da partida de ontem contra a equipe do Cruzeiro e acabou se tornando mais um capítulo na sequência de lesões que o jogador teve nessa temporada de 2025. O Memphis, que entrou no segundo tempo contra o São Paulo, aproximadamente aos 20 minutos depois do desgaste da viagem, dos compromissos que ele teve com a seleção da Holanda nessa última data FIFA. Acabou marcando um golaço após uma caneta no zagueiro do São Paulo, Sabino, mas, como eu disse, surpreendentemente, o jogador está com mais uma lesão. Lembrando que a partir de agora, o Corinthians terá 3 compromissos pelo Campeonato Brasileiro, aí termina, só que ainda teremos as semifinais da Copa do Brasil contra o próprio Cruzeiro, adversário de ontem. Absolutamente que existe uma preocupação enorme sobre a presença do Memphis nesses jogos contra a equipe do Cruzeiro, decisivos na Copa do Brasil. Vamos para as lesões do Memphis nessa temporada 2025. Em abril, ele teve um trauma no tornozelo direito que acabou deixando de fora 6 dias. Ainda em abril, um trauma no pé direito, mais 7 dias fora. Maio, o Memphis acabou tendo uma entorse no tornozelo, ficando 14 dias fora. Agosto, lesão muscular na coxa direita, 21 dias fora. Setembro e outubro, nova lesão muscular, 25 dias fora. Então, o Memphis acabou somando 73 dias fora, mediante aos problemas físicos que ele teve nessa temporada 2025. 6 lesões. Mesmo assim, estamos falando de um jogador que tem 10 gols e mais 10 assistências nessa temporada 2025. São 20 participações em gols, mas absolutamente que é um jogador que vem ficando um longo período fora mediante as lesões que ele vem sofrendo. A minha opinião quanto a essa sexta lesão do Memphis é a seguinte: primeiramente, lesão não tem como prever. Então, absolutamente que nem é viável nós ficarmos falando: ah, o Memphis pelo Corinthians ele se machuca, pela seleção da Holanda ele não se machuca. Enfim, primeiramente temos que confiar naquilo que o clube divulga. Então, todas as lesões que o Memphis teve nessa temporada foram oficialmente divulgadas pelo Timão. Agora, uma coisa é fato: essa lesão mesmo que ele teve no jogo contra o São Paulo, aparentemente não teve nada. O Memphis entrou no segundo tempo, jogou normalmente, correu e, sinceramente, não, em nenhum momento, pelo menos que eu não percebi nada em relação a ele ter sentido alguma coisa. Agora, falando da questão atleta, vai ser preciso fazer uma preparação especial com o Memphis. Para se ter uma ideia, foram muitas lesões musculares que ele teve nessa temporada 2025. Tudo bem que dessa vez não é nada muscular, é uma entorse, mas é preocupante. Um jogador que tem o custo que ele tem, calculando o custos versus benefícios, claro, o Memphis tem 20 participações em gols, mas absolutamente que ele poderia ter mais se ele não tivesse ficado mais de 70 dias fora, se ele não tivesse sido mais de 70 dias ausências. Foram ausências que, poxa, é um jogador que faz falta. Então, agora a preparação é visando a Copa do Brasil. Tomara que dê tudo certo, que ele consiga se recuperar a tempo para os jogos decisivos contra a equipe do Cruzeiro, mas é preocupante. Eu acredito que muitas coisas terão que ser revistas visando a temporada de 2026. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma reunião importantíssima que acontecerá hoje no Parque São Jorge, a sede social do Corinthians. Conforme estamos acompanhando há alguns meses, as questões envolvendo a reforma do Estatuto do Corinthians está avançando. No final do mês de outubro, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, acabou concedendo uma entrevista coletiva e acabou divulgando detalhes do anteprojeto da reforma estatutária. Texto pronto,
depois de vários meses sendo elaborado pela comissão da reforma do estatuto, e absolutamente na coletiva que aconteceu no final do mês de outubro, o presidente do conselho acabou revelando datas das votações. Primeiramente, votação dos conselheiros e depois a votação dos associados. O que temos em pauta para a reforma do estatuto? São várias ideias, várias questões para mudar o estatuto do Timão, que não é alterado desde 2008. Dentre os principais pontos, aumentar o tempo do presidente e também dos conselheiros, tempo de mandato de 3 para 4 anos, e também o ponto mais importante para nós torcedores, para quem está do lado de fora dos muros do Parque São Jorge, voto do fiel torcedor. A votação vai acontecer hoje. Hoje saberemos se os conselheiros vão aprovar ou não esse ponto importantíssimo que é o voto do fiel torcedor. Hoje é a reunião dos conselheiros, dia 24 de novembro. Então, a primeira chamada começando a partir das 18 horas e absolutamente que temos que estar totalmente atentos ao que vai acontecer nessa reunião de hoje. Lembrando que alguns conselheiros acabaram causando polêmica porque gostariam que a votação fosse de forma secreta, para que ninguém soubesse o que cada conselheiro votou, mas absolutamente que o presidente do Conselho Deliberativo acabou mantendo a decisão de voto aberto. Lembrando que, de repente, alguma coisa pode acontecer. Alguns conselheiros solicitaram cancelamento dessa reunião de hoje, mas até o momento que eu gravei esse vídeo, ela ainda não havia sido cancelada. Mas sabemos que, se tratando de Corinthians, tudo pode acontecer. Então, vamos continuar acompanhando tudo atentamente. Minha opinião quanto à votação de hoje é a seguinte: hoje é o primeiro passo importantíssimo. Vamos falar da questão do voto do fiel torcedor. Estamos falando de algo que tem que ser urgentemente resolvido. Não dá mais para o Corinthians ser decidido por tantas poucas pessoas, as principais decisões do clube serem poucas pessoas. Para se ter uma ideia, na eleição de 2023, nem 4.000 pessoas votaram. Somos quantos corintianos? 35 milhões? 40 milhões? Somos muitos milhões. Não dá para tantas poucas pessoas tomarem essas decisões. Por isso, temos que estar totalmente atentos a essa questão do voto do fiel torcedor. Isso tem que acontecer. Isso é extremamente necessário acontecer. Tivemos polêmicas, alguns conselheiros brigando para que a votação fosse secreta. Claro, qual seria o objetivo? Chegar publicamente e dizer que era totalmente a favor do voto do fiel torcedor, aí chega lá na hora e vota contra, ninguém iria saber. É por isso que tem que ser aberto, isso é uma questão de democracia. Todos precisamos saber quem que está do lado realmente de nós torcedores. Então, hoje é um primeiro passo importantíssimo, é uma reunião importantíssima que vai acontecer, os conselheiros vão se reunir para votar o que vai para a Assembleia dos Associados dia 20 de dezembro. Por exemplo, se eles votarem contra o voto do fiel torcedor, nem vai para a Assembleia dos Sócios. Então, é por isso que temos que ficar totalmente atentos a tudo que vai acontecer hoje. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, campanha do Arena os 3 últimos dias. O que vocês acharam dessa campanha que durou pouco mais de um ano? E quanto à nova lesão do Memphis, mais uma vez, 6ª lesão nessa temporada 2025. O que vocês pensam disso? E a votação de hoje dos conselheiros visando a reforma estatutária, o que vocês acham? A possibilidade do fiel torcedor votar será aprovado? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!